Olá, eu sou a Jane Cruz, gerontóloga e especialista aí no cuidado a pessoas idosas. E hoje eu quero falar de um tema muito importante. E é algo que você, no seu contexto diário do cuidado, é importante se apropriar de conhecimento e colocar as dicas que eu vou passar aqui em prática. Oxigenação e sinais vitais no idoso. Como prevenir e como monitorar as crises de saúde. Agora fica uma pergunta aqui para você, familiar, cuidador, profissionais da saúde. Você já passou pela situação de ver um idoso cansado demais, com tonturas ou um quadro de confusão mental? Já passou por essa experiência? E só depois descobriu que era algo grave? Me responda aí nos comentários se vocês já passaram por essa experiência. A maioria das crises, elas começam em casa e, o mais importante, com alterações dos sinais vitais. E a boa notícia é que você pode identificar isso em casa. Olha que bacana, você perceber que há uma alteração e buscar o suporte, a ajuda necessária aí para uma intervenção curta. E hoje eu quero te mostrar como monitorar a oxigenação e os sinais vitais dos idosos aí com mais precisão, usando tecnologia simples e muito cuidado. Isso pode evitar internações e principalmente salvar vidas. E se você é cuidador de idoso, é profissional de saúde ou tem um idoso na família, este vídeo é essencial. E no final, eu vou compartilhar lá na comunidade um material complementar com dicas aí para vocês implementarem na jornada do cuidado. No decorrer da semana, eu vou compartilhar esse material lá na comunidade, então eu vou pedir para vocês também irem na comunidade, participarem, deixarem os seus comentários e as suas dúvidas que eu vou respondendo também no decorrer da jornada aí do acompanhamento do canal. Então vamos entender um pouquinho por que os sinais vitais são tão importantes na terceira idade. Claro que com o avanço da idade, o que acaba acondicionando? O corpo humano ele vai passar por transformações. E lá no processo de envelhecimento, essas transformações elas são naturais. Isso impacta diretamente a forma como o nosso corpo ele reage em relação às doenças. Então, lá na terceira idade, há uma mudança, uma transformação, mesmo sendo uma transformação fisiológica, natural do organismo, isso vai impactar o nosso mecanismo reativo em relação às doenças. Por isso, da importância de monitorar os sinais vitais de um idoso, não é apenas recomendável, ou seja, é essencial. É de extrema importância acompanhar os sinais vitais aí para identificar num tempo rápido, num tempo precoce, qualquer mudança, qualquer alteração que o corpo venha a apresentar. Então vamos entender, envelhecimento é igual organismo mais vulnerável. Então há uma suscetibilidade, há uma vulnerabilidade em relação a alguns quadros de adoecimento e como resposta nós vamos ter também alterações nos sinais vitais. Vários estudos aí demonstram que o processo de envelhecimento ele vai reduzir a eficácia e a eficiência das principais sistemas corporais. Então, eu vou falar dos 3 principais aí, que é quem vai ter uma maior repercussão, falando na resposta aí dos sinais vitais. Sistema cardiovascular. Quando eu falo do sistema cardiovascular, o que vai acontecer à medida que nós
envelhecemos? O coração, ele perde parte da elasticidade. Com isso, ele também vai ter uma alteração na força contrátil, que é essa pulsação do coração. As artérias, elas enrijecem, ou seja, ficam mais duras. Consequentemente, isso vai favorecer o aumento da pressão arterial. Então, esse é um ponto de atenção. Segundo ponto aí que os estudos demonstram, sinais, o sistema respiratório. Aqui no sistema respiratório, a nossa capacidade pulmonar, ela também diminui, reduz. E isso vai fazer com que haja uma menor troca gasosa. Então, a nossa resposta ventilatória, ela vai estar reduzida, né? Falando lá a nível de alvéolos. Isso torna os idosos aí mais suscetíveis à hipóxia silenciosa. E o que é essa hipóxia silenciosa? Nós teremos aí, falando dentro do processo de envelhecimento fisiológico, uma queda da oxigenação tecidual. E isso faz com que os sintomas, eles fiquem evidentes. Ou, um ponto aí de atenção é que esses sintomas, eles fiquem sem evidências, então não chama atenção. E o terceiro sistema que fica comprometido é o sistema imunológico. Aqui no sistema imunológico vai ocorrer uma queda na produção de células imunológicas, que nós chamamos de imunossenescências. E dentro disso, o que vai acontecer? Dificuldade aí na resposta à infecção. Isso faz com que o organismo torne-se os sinais febris menos evidentes, ou seja, diminui a resposta protetora. E isso faz com que o nosso organismo fique mais susceptível. Daí a importância de ficar atento ao sinal de perigo. Ou seja, sintomas silenciosos. Ao contrário dos adultos jovens, muitos idosos não apresentam sintomas clássicos em cenários como infarto, infecções, por exemplo, em problemas respiratórios, ele pode mascarar ou não apresentar os sintomas de forma evidente. E aí vamos analisar um pouquinho o que os estudos demonstram em relação a esses 3 pontos. Quando a gente observa, por exemplo, um quadro de infarto em um idoso, isso pode manifestar apenas com confusão mental e fraqueza. Então, ele sai daqueles sintomas convencionais de dor precordial, dor migratória, dificuldade respiratória e apresenta um quadro de confusão mental ou fraqueza. Outro cenário, na infecção pulmonar, pode ocorrer aí sem febre. E aí, apenas uma discreta falta de ar ou sonolência. E como terceiro ponto, queda da saturação. E quando eu falo dessa queda da saturação, pode não provocar desconforto intenso e isso vai levar a complicações graves em poucas horas. Então, são sinais aí de atenção em relação à pessoa idosa. E ainda para se apropriar aí desse conceito básico aqui, desses 3 conjuntos de órgão, cardíaco, respiratório, imunológico, os estudos eles apontam que 68% das internações por acidente vascular cerebral em pessoas idosas estavam associados à hipertensão não controlada. 55% da hospitalização por insuficiência respiratória poderiam ter sido prevenidos se houvesse um acompanhamento, uma oximetria domiciliar, ou seja, usar os oxímetros portáteis, que é um dispositivo tecnológico que a gente consegue mensurar a taxa de oxigenação que um ser humano está apresentando naquele dado momento, com precisão. Então, é um ponto de atenção aí para vocês. E ainda, como dado alarmante, quase 1 em cada 3 internações, ou seja, quando eu comparo a internação, 1 em cada 3 internações
por infecção do trato urinário não apresentam febre, mas havia aí, por exemplo, queda de pressão arterial e confusão mental. Então, apresenta outros sintomas aí que acabam não passando despercebido. E estes sintomas, eles são apresentados ainda em domicílio. Os sinais vitais, eles começam a apresentar ou dar respostas de que algo no organismo está errado. E aí, lembre-se de uma dica importante. Se você, aí do outro lado, cuida de um idoso, tem um idoso em casa, é importante saber verificar a pressão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura e a oxigenação. Então, são parâmetros importantes aí. Se eu pego um aparelho aí digital de aferição de pressão arterial, aqui neste aparelho ele consegue me mensurar tanto a pressão arterial máxima quanto a pressão arterial mínima, e ele consegue me mensurar quanto que tá os batimentos deste coração. Quando eu falo, por exemplo, neste outro dispositivo que é o oxímetro, ele me permite avaliar o teor de oxigênio circulante, ou seja, a saturação. E aqui eu estou falando para você, cuidador familiar, cuidador formal ou cuidador profissional, não é para você dar diagnóstico, e sim para você perceber que algo está errado e os sinais vitais estão informando, e aí é o momento de tomar uma decisão, buscar a ajuda necessária antes que o quadro se agrave. Então, a importância de se apropriar de conhecimento, saber usar os recursos, saber verificar os sinais vitais, é exatamente para você trabalhar com prevenção e não com adoecimento. Isso você pode fazer em dois formatos. Se você está cuidando de um idoso que ele envelheceu de forma senescente, não há necessidade de você verificar os sinais vitais todos os dias. Mas se você está cuidando de um paciente que envelheceu de forma senil, com processos patológicos, com adoecimento, é necessário estar acompanhando os sinais vitais. Seja diariamente, seja a cada 3 dias, seja semanalmente. Aí vai variar conforme o quadro clínico deste idoso qual você está cuidando. E aí vamos trabalhar, entender um pouquinho o segundo eixo, oxigenação. Então, esse é o primeiro sinal silencioso aí. É uma resposta que o nosso organismo dá e que está atrelada ao nosso sistema respiratório. Porque quando eu falo em oxigenação, você pensar que é a quantidade de sangue oxigenado que circula por todos os nossos tecidos. E eu vou fazer mais um comparativo aqui para vocês. Por exemplo, se vocês tivessem a oportunidade de me direcionar uma pergunta agora, nesse exato momento, qual sinal vital você deveria checar em primeiro momento? Seria mais importante se te dar uma resposta rápida. Se eu pudesse monitorar, seria, em casa, falando desse espaço domiciliar, seria a oxigenação. Por quê? Primeiro, ele vai me dar um sinal, que ele emite um sinal de alerta e ele é silencioso. E o mais importante, qualquer mudança que tenha na nossa taxa de oxigenação, isso quer dizer que algo não vai bem no organismo. E é importante buscar ajuda profissional, buscar o serviço de saúde para que as intervenções sejam feitas em tempo hábil, em tempo adequado aí. Mas você sabe o que é oxigenação? Quando eu falo dessa oxigenação, nada mais é que a representação da quantidade de oxigênio ligada na hemoglobina. E essa hemoglobina que está presente no sangue, ela vai ser expressa em percentual, de 0 a 100%. Então, quanto mais alta, melhor. Quanto mais baixa, pior.
Então, mais alerta eu tenho que estar. Este valor aí, ele é mensurado por um aparelho, como eu já mostrei para vocês aqui anteriormente. Isso é um oxímetro portátil. Esse oxímetro, ele me dá o parâmetro aqui nesse traço superior, que está vermelho. Ele me dá o parâmetro da saturação. E nesse traço que está embaixo, ele me dá o parâmetro da frequência cardíaca. Ele me permite mensurar 2 sinais vitais. Então, se eu coloco aqui o meu dedo, né? Eu posso colocar o meu dedo aqui, qualquer um dos dedos, os 10 dedos, e ele vai me permitir verificar quanto que tá a taxa de saturação. Ó, perceba que há uma coluna, 99% tá pulsando, né? Porcentagem, saturação. E aqui BPM, 69 batimentos. Então, você percebe que tanto a oxigenação quanto os batimentos estão em perfeita normalidade. Por quê? A nossa saturação, falando aí de um padrão de normalidade, ela tem que estar em torno acima de 95%, ou seja, tem literatura que vai citar a partir de 94% até 100% está normalíssima. Tem literatura que vai colocar assim, de 93 a 94 é uma tensão. Pode indicar que tem uma hipoxemia leve. Quando eu falo hipoxemia, redução da porcentagem de oxigênio circulante. Quando eu tenho igual a 92 ou menor, isso quer dizer que é um risco moderado de uma hipoxemia. E também eu tenho que estar alerta. Então, lá em 94 a 93 é a atenção. Aqui, 92 ou menos, igual ou menos, alerta. Agora, menor ou igual a 88, emergência. Indicação de suporte hospitalar. É necessário buscar o serviço de saúde e a equipe profissional. Lembrando aí que muitos idosos têm aí doenças respiratórias como DPOC, fibrose pulmonar, sequelas de Covid-19, insuficiência cardíaca e todas essas condições aí, elas podem naturalmente apresentarem aí saturações mais baixas, variações súbitas aí. Então, é importante estar alerta aí a essas causas mais comuns que podem alterar a saturação. Infecções respiratórias, doenças pulmonares crônicas, imobilidade e sedentarismo também podem fazer com que altere a saturação. Anemia ou baixa pressão periférica também pode acondicionar essa alteração na saturação. Complicações aí no pós-operatório ou pós-Covid aí prolongado também pode ocorrer. Então, lembrem que nós já saímos do cenário aí da Covid, aquele boom da pandemia, mas mesmo assim, ainda tem pessoas que vivenciam as sequelas da Covid. E aí, ficar atento aos sintomas. Que sintomas físicos de hipoxemia é importante observar? Porque eu monitorei e vi um dado, um número em porcentagem. Mas o nosso corpo também ele vai manifestar sintomas, como lábios e unhas acianóticas, que é azulado, falta de ar leve ao esforço. Aí outro ponto, sonolência incomum ou lentidão, confusão mental súbita, queda da pressão e fraqueza, pulso acelerado ou irregular. E aí é importante estar atento a isso para buscar a ajuda necessária, buscar o serviço necessário para fazer a intervenção. Então, só um adendo aqui nesse link. Como usar corretamente o oxímetro? Então, primeiro ponto, eu posso usar qualquer um dos dedos, tá? O idoso, ele deve estar em repouso, pelo menos por 5 minutos, para não dar alterações aí na mensuração deste parâmetro. Limpar o dedo, então use o dedo, limpe o dedo, de preferência
em nós mulheres aí que esteja sem esmalte, sem sujeiras ou umidade, porque senão pode dar interferência aqui na leitura, porque ele vai ler a pulsação e ler a porcentagem, né, o teor de oxigênio que circula em sangue. Evite aí também mãos frias, de preferência aqueça a mão, porque se a mão tá fria, nós vamos ter baixa perfusão, automaticamente isso vai ocorrer, gerar falsos resultados aí. Outro ponto, coloque o oxímetro no dedo indicador ou médio, tá? Então, vou utilizar o dedo indicador ou médio. Espere de 10 a 20 segundos. Então, ó, eu vou colocar no dedo, já ligado, vou esperar de 10 a 20 segundos e após eu vou anotar o valor de quanto apresentou. Lembrando que o padrão de normalidade é de 95 a 100%. Sempre, uma dica aí, sempre verifique se o dedo está limpo, aquecido, antes de verificar a saturação aí. Porque mãos frias vão gerar falsos resultados aí. Então, lembrando que monitorar a oxigenação é como ouvir o que os pulmões do idoso estão tentando dizer. Mesmo quando ele ainda não sente nada. Olha que dica importante. Quando você monitora a oxigenação, é como se você estivesse escutando o pulmão do próprio idoso. Ele ainda não está apresentando sintoma respiratório, mas a saturação, ela já vai apresentar uma resposta instantânea. Agora vamos pensar nos demais sinais. Você viu que eu coloquei uma maior ênfase aqui na oxigenação, mas eu quero de novo voltar a ressaltar. Aqui não é para dar diagnóstico, e sim para você ficar alerta que algo está errado no corpo e buscar a ajuda necessária no momento adequado. Mas tem os demais sinais para serem mensurados. Pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura. São sinais que se conectam, estão interligados. Então, uma alteração na função cardiovascular pode trazer uma sobrecarga para o respiratório, que pode levar a uma alteração também para a parte de temperatura corporal. Então, aqui na hipertensão, na pressão, corrigindo, na pressão arterial, riscos de hipertensão silenciosa. Então, só fazendo um adendo aqui eu estou fazendo uma explanação com foco na oxigenação. Mas se vocês quiserem ver detalhadamente a explicação dos sinais vitais, podem voltar em vídeos anteriores que eu já deixei esse conteúdo gravado lá em outros vídeos falando só de como, passo a passo, de como verificar os sinais vitais. Aqui eu estou trazendo um fator de alerta, de atenção para vocês com base nos sinais vitais. Pressão arterial, eu vou ficar atenta aos riscos de hipertensão. Qual é o melhor momento para mensurar? Período da manhã e fim do dia. Então, eu pego a fase em que ele estava em repouso, deitado, sem muita atividade metabólica, mensuro essa pressão pela manhã e no final do dia eu volto a mensurar novamente para quando eu passar pela equipe de saúde ter essa informação para passar para o profissional. Assim também como ficar atenta às diferenças da sistólica e da diastólica. Sistólica é a máxima, diastólica é a mínima. O meu coração bate forte e devagar, ou seja, abre e fecha, né? Abre e fecha, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Máxima e mínima, máxima e mínima, máxima e mínima. Então, eu tenho que lembrar dessa característica aí e ficar atento. A máxima e a mínima, elas não podem estar junto. Isso é um risco. Elas não podem estar distantes. Isso é um risco. Então, eu fico atenta a essas informações. E aí, lembrando de ficar atenta à crise hipertensiva. Então, quando eu tenho uma alteração brusca, né, de pressão arterial,
Isso é um sinal de alerta que algo está em sofrimento no corpo. Já a frequência cardíaca, que é a frequência respiratória, a gente vai trabalhar com os parâmetros. Então, quando eu falo da frequência cardíaca, todo o coração dentro do padrão de normalidade, ele vai bater entre 60 a 100 batimentos por minuto. E a frequência respiratória, ela vai ficar entre 12 a 20 respirações por minuto. Então, o coração, ele vai bater entre 60 a 100 e o pulmão, a ventilação, a respiração, vai ficar entre 12 a 20 respirações por minuto. Tudo que está fora desta linha, tanto no respiratório quanto no cardíaco, tem um sinal de alerta, tem uma informação aí sendo dita pelo nosso corpo, pelo nosso sistema cardíaco e pelo nosso sistema respiratório. Então, é importante mensurar e ficar atento a essas informações. Bem como a temperatura corporal. Então, quando eu estou mensurando a temperatura corporal, eu vou ficar atenta àquele quadro de febre baixa, mais confusão. Isso vai dar para nós um sinal de alerta de risco de infecção. Monitorar os horários fixos aí após os sintomas. Então, fazer um padrão de observação aí de como que está a evolução dessa temperatura corporal. E é importante agrupar, verificar esse conjunto de informação e buscar o suporte adequado aí a partir do conjunto de informação. Você pode perceber que há uma normalidade, que há uma alteração e que o nosso corpo está informando e pedindo ajuda. É bem literal dizer, o corpo fala e o corpo expressa tudo que há de anormal no nosso organismo. Tem algumas tecnologias aí que vão facilitar esse monitoramento. Você não precisa de aparelhos aí caros, aquela tecnologia mais aprofundada. Com dispositivos mais simples, você consegue acompanhar diariamente aí em ambiente domiciliar essa evolução. Basta um oxímetro, um aparelho, então estou falando de ambos digital aqui, um aparelho, um esfigmomanômetro, um aparelho digital para mensurar a pressão arterial, um oxímetro que me permite verificar a saturação, e aqui em ambos eu consigo mensurar a frequência cardíaca, os batimentos do meu coração, mais um termômetro digital confiável, né? De preferência confiável. Apps aí como manter o histórico de medicações, dicas aí de rotinas, criar tabelas visuais aí para anotar medidas diárias. E qual que é o momento de pedir ajuda, buscar ajuda médica? Qual que é esse momento? Essa é a parte mais importante aqui do nosso bate-papo. Uma vez que eu estou dando dica de como monitorar, de como acompanhar a condição clínica diária da pessoa com qual você cuida, do idoso, também reconhecer o momento certo de agir, isso é crucial, é essencial. Queda repentina da saturação. Pressão muito baixa ou muito alta. Frequência cardíaca abaixo de 50 ou acima de 120. Lembra que a gente tem uma janela aqui de normalidade de 60 a 100. Então, passa um pouquinho, isso pode estar relacionado com esforço respiratório, uma alteração, um quadro patológico. Mas esse extremo, ele está se estendendo, está na hora de buscar ajuda imediatamente. Febre associado, mais convulsão mental, confusão mental, respiração rápida, mais desorientação, é para buscar ajuda imediatamente. Então, um mini checklist aí para vocês. Uma oxigenação abaixo de 92, uma pressão acima de 180, uma confusão mental, lábios arroxeados, acianóticos, sonolência incomum,
busque ajuda imediatamente. E aí, como montar um kit? O que você deve ter no seu kit? Se você me perguntar, Jane, eu sou obrigada a comprar o material? Você pode ter o seu próprio material como ferramenta e instrumento de trabalho, mas às vezes no ambiente onde você está atuando já tem esse material, já tem esse kit. Então, o que são coisas essenciais aí para ter em casa para monitorar e não para dar diagnóstico? Eu estou reforçando muito isso. Eu estou fazendo um monitoramento e a partir desse monitoramento, sempre que houver necessidade, eu vou buscar ajuda. Esse oxímetro digital, que eu já mostrei para vocês, pode ter no kit. O esfigmomanômetro digital, tem vários modelos, tá? Esse aqui é um padrãozinho, modelo básico. O termômetro digital, você pode ter aí um aplicativo de registro das informações ou uma caderneta simples aí de anotação, cronômetro ou relógio para verificar a pulsação. Então, por exemplo, eu posso verificar a pulsação de forma manual. Aqui nessa linha do meu polegar, eu tenho aqui, bem nessa localização, uma artéria que chama radial. Eu posso, no tempo de 1 minuto, contar quantas vezes o meu coração bate por minuto. E aí, para isso, eu uso o relógio, o ponteiro dos segundos. Então, eu contabilizo dentro de 1 minuto quantas vezes meu coração bateu. Então, é o básico para que a gente possa ficar atento aí, ficar alerta aos sinais vitais aí de todo e qualquer idoso. Claro que aqui eu estou falando do idoso, mas isso pode ser estendido para qualquer idade. O que vai mudar é a característica, né, o tamanho do dispositivo para cada idade. Se eu falar de um recém-nascido, eu não vou colocar um aparelho de adulto. Tem aparelhos específicos para o recém-nascido, que não é o caso aqui. Aqui a gente está direcionando para a pessoa adulta dentro do quadro do envelhecimento. Então, portanto, cuidadores, profissionais, familiares aí do outro lado que ficaram comigo até agora, cuidar de um idoso é sim um ato de amor. E a informação salva vidas. Então, quanto mais pessoas informadas, quanto mais pessoas empoderadas, apropriadas de conhecimento, mais vidas serão salvas. E se você chegou até aqui, agora você já sabe que é possível monitorar e evitar emergências com atitudes simples, colocando em prática aí essas dicas. Então eu vos peço, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo aí com quem precisa dessas informações. Comente aqui embaixo se você já usa um desses dispositivos, qual desses você utiliza, ou se tem dúvida aí, deixe as suas dúvidas aqui embaixo que eu respondo pessoalmente aí para vocês, ou via vídeo ou lá nos comentários. Então curta, compartilhe, inscreva-se e deixe o seu comentário aí para que o YouTube reconheça que isso é um conteúdo de valor. Vamos fazer essa comunidade crescer mais e mais. Hashtag cuidadores empoderados aí, cada vez mais. Muito obrigada aí os novos inscritos. Rumo aí a 4.000 horas de audiência. Estou chegando lá. Eu não comemorei ainda, já passei de 1.000 inscritos com a ajuda de todos vocês aí. E agora eu tô rumo às 4.000 horas de audiência. Conto com vocês para alcançar essa meta. Até o próximo vídeo.